E as negociações por novas vacinas e o risco de um aumento de casos por Covid em São Paulo são assuntos para a gente falar agora com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido. Secretário, bem-vindo ao live. O senhor me ouve bem? Bom dia, Daniel. Bom dia, Marcelo. Estou à disposição de vocês. Já vamos lá, então. A gente começa falando, secretário, de um novo imunizante que pode ser negociado pela cidade de São Paulo. A prefeitura admitiu que manteve contatos com representantes de Cuba para ter mais informações da vacina desenvolvida por lá e iniciou conversas também para uma possível aquisição. Tem novidades sobre isso? Sim, a secretária Marta Suplicy, de Relações Internacionais, ela teve contato, 2 reuniões realizadas com representantes do consulado cubano aqui em São Paulo, tratando exatamente dessa vacina que ainda está em processo de pesquisa lá em Cuba. Evidentemente, nós temos que aguardar o processo todo de aprovação. Na realidade, o que nós estamos fazendo é discutir com vários farmacêuticas e com vários laboratórios a eventual compra de vacina. Neste primeiro momento, todos os laboratórios estão fazendo a comercialização com o Ministério da Saúde, com o Plano Nacional de Imunização. Então, são ainda conversas muito preliminares, mas que a gente, evidentemente, o município tem feito isso com vários laboratórios, para na hora e no momento que isso for possível, a cidade já tem aí negociações avançadas. Secretário, oi, bom dia, Marcela. Secretário, obrigada por falar com a gente. Além dessa vacina, quais outras estão sendo negociadas de uma forma mais final, digamos assim? E em relação à vacina da Pfizer, quando que aqui a capital paulista deve começar a aplicar no braço dos paulistanos, enfim, de quem vive aqui? Olha, Marcela, nós já fizemos cartas de intenção à Johnson & Johnson para a compra da Janssen, também com o laboratório da AstraZeneca, e fizemos também em relação à Pfizer, né? Então, foram 3 cartas de intenção que o município já concretamente se manifestou. Estamos agora aguardando, então, a resposta desses laboratórios. Em relação à Pfizer, nós preparamos todo o sistema de saúde aqui da cidade. Nós temos condições, para vocês terem uma ideia, com a mudança de refrigeração que nós fizemos nos nossos depósitos, de receber 4 milhões de doses da Pfizer. Todas as nossas unidades básicas de saúde têm condições exatamente de receber a vacina, que é uma vacina de um manuseio muito específico. Aliás, nós já treinamos os nossos profissionais para poder fazer a aplicação aqui da Pfizer. Nós vamos receber no dia 3, 135.720 doses, que a partir do dia 6 serão administradas junto com a AstraZeneca em 600 mil pessoas na cidade que tem 60, 61 e 62 anos. Depois, no dia 17 de maio, a gente recebe o segundo lote para poder fazer a segunda dose 21 dias depois dessas primeiras doses de AstraZeneca. Mas nós já comunicamos ao Ministério da Saúde que São Paulo teria condição de receber um número maior dessa vacina. Não são todas as cidades que têm condições logísticas de climatização, inclusive capitais. Então, a cidade está preparada para também administrar a aplicação da Pfizer aqui na população paulistana. Lembrando para você que acompanha, a vacina da Pfizer exige a temperatura bem abaixo das outras. Por isso que o secretário explica agora que a gente aqui em São Paulo tem sim condições de receber e manter a temperatura ideal essa vacina. E por isso também, gente, que vão ficar restrito a distribuição para as capitais, para que seja disponibilizado apenas nas capitais brasileiras. Secretário, continuo com o senhor falando agora sobre terceira onda. São Paulo está se preparando para uma possível terceira onda da Covid na cidade, na capital? Olha, o ano passado e também o início deste ano, nós vimos como foi a pandemia, né, nos países que foram acometidos pela doença, primeiramente, Ásia, Europa, Estados Unidos, né? Lá já esses países vivem a chamada terceira onda. É possível que realmente a gente, no início do segundo semestre, venha a enfrentar essa terceira onda. Por isso que o município, primeiro, nós adquirimos 19 usinas de oxigênio que estão sendo instaladas nos nossos hospitais dias, nas UPAs e também em hospitais. Já hoje instalamos mais 2, então já são 8 dessas usinas. Autorizamos as organizações sociais a importarem o kit de intubação. São Paulo, nós não tivemos falta de kit, mas estamos nos preparando para problemas que a gente possa ter lá na frente.
né? Então, é fundamental que o sistema de saúde esteja preparado caso haja aí um avanço da pandemia nos próximos meses aqui na cidade de São Paulo. Então, estamos nos preparando tanto em relação a insumos, a EPIs, mas também em relação à questão do oxigênio. A pandemia continua assolando aí o país, né? O número de casos é crescente, as internações ainda estão no patamar muito alto, por isso que a população precisa, mesmo a população vacinada, seguir, né, as medidas sanitárias, de não se aglomerar, de usar corretamente a máscara. Isso é muito importante, Daniel. Secretário, Nova York anunciou esses dias que deve liberar tudo, enfim, voltar à normalidade a partir do comecinho de julho. Claro que a situação lá é muito diferente da nossa em termos de vacinação, inclusive. Bom, a gente tem alguma previsão de quando isso pode acontecer ou está fora do cenário por enquanto? Não, nós tivemos, evidentemente, com essa quantidade gigantesca de casos que nós tivemos no mês de março, né, e no mês de abril, que foi o pico da chamada segunda onda com a variante de Manaus, a P1, né, agora os números ainda são muito altos, né? Normalmente a gente pode começar a entrar agora num decréscimo desses casos, mas ainda numa velocidade muito reduzida. Tudo indica que a gente possa, sim, efetivamente enfrentar um novo patamar alto da doença no início aí de julho, agosto. A gente não há previsão para isso. Essas coisas acontecem em cada país, em cada região também do Brasil de uma determinada forma. Você veja que a segunda onda começou primeiro lá em Manaus, né, com a chamada variante de Manaus, depois que foi para os outros estados. Nós temos que acompanhar, monitorar. Na próxima semana, inclusive, a cidade, nós vamos ter o resultado de um novo inquérito sorológico, que é a testagem que a gente faz de apuração da prevalência da cidade, da pandemia na cidade, quer dizer, uma fotografia muito precisa de como se encontra a pandemia no município. Então, nós precisamos fazer esse monitoramento diariamente. Não é ainda possível prever que data, em que momento vai acontecer, mas o mais importante é nos prepararmos e as pessoas terem a consciência de que a pandemia ainda não passou. Exatamente. Secretário, uma outra dúvida. Há alguma resistência, algum problema, dificuldade com a vacinação de estagiários de medicina e enfermagem nos hospitais municipais, os residentes? Não, nós recebemos aqui 500 mil vacinas para os profissionais de saúde e a cidade tem 800 mil profissionais de saúde, né? Esse cálculo foi feito pelo Ministério, pela Secretaria Estadual, tendo em vista os profissionais de saúde que tomaram o H1N1 o ano passado. Mas muita gente que não tomou o H1N1 vai tomar a vacina contra a Covid. Por isso que tem aí essa diferença de cerca de 300 mil doses que nós estamos discutindo com o Estado. A gente deve receber, por parte da Secretaria Estadual, cerca de 100 mil doses agora no início de AstraZeneca, no início do mês de maio, e aí a gente vai, inclusive, fazer a redução da faixa etária dos profissionais de saúde autônomos aqui da cidade. Nós estamos vacinando todos os profissionais, já vacinamos acima de 47 anos, todos os profissionais na linha de frente do enfrentamento da Covid, e a gente deve, o prefeito Bruno Covas, anunciar nos próximos dias a redução da faixa etária desses profissionais, e aí, evidentemente, incluindo também os estagiários que estão nos nossos hospitais públicos. Secretário, em relação às medidas de flexibilização que foram adotadas, né, pelo governo estadual e, consequentemente, pela cidade também, teve um grande número de pessoas nas ruas, nos shoppings, enfim, pessoas que estavam há muito tempo dentro de casa por conta da fase vermelha e a fase emergencial, e aí agora começam a sair, estão até ansiosas para sair de casa. Existe uma previsão da quantidade dessas pessoas na rua e o impacto que isso pode ter nos próximos dias? Mesmo, claro, que com restrições? Olha, Marcela, da mesma forma que a gente tem alguma redução hoje, né, sobretudo em internações, fruto dos feriados prolongados, né, logo depois que foram anunciadas na semana passada a flexibilização do Plano de São Paulo, nós tivemos sim, como você disse, essa movimentação maior das pessoas
num final de semana. Quer dizer, é muito importante que as pessoas tenham consciência disso, até porque, como a vacinação no país ela ainda tem problemas, enfrenta dificuldades, o grau de imunização ainda é pequeno das pessoas, né? É preciso que as pessoas tenham muito cuidado. E no final de semana já tivemos aí, como você disse, todo esse problema de aglomerações, né? É evidente que em 14 dias, em 15 dias, em 20 dias, a gente tem um impacto com o crescimento de número de casos. É sempre assim, né? A fotografia é sempre essa. E não é só em São Paulo, no Brasil, é no mundo inteiro, né? Na hora que você flexibiliza, a transmissibilidade da doença, ela aumenta. Então, é muito importante que a população tenha essa consciência. É evidente que todo mundo, as pessoas estão esgotadas, né? A questão econômica se abate também sobre todos os empresários, trabalhadores, as pessoas que estão passando dificuldade, mas a gente precisa ainda tomar cuidado. A pandemia, ela continua matando muita gente no país, na cidade de São Paulo não é diferente, e os cuidados, eles devem ser tomados o tempo inteiro por todos nós, principalmente aqueles que mais padecem com a doença, né? Os idosos e agora também os jovens entre 20 e 55 anos. Secretário, diante dessa possibilidade, então, e preparação, inclusive, que o senhor contava agora há pouco, de uma terceira onda, há a possibilidade de que até o início do segundo semestre, quando o senhor prevê essa possibilidade da terceira onda, que regras sejam alteradas na cidade de São Paulo para evitar chegarmos a esse ponto? Olha, Daniel, a gente aqui acompanha todas as decisões do Comitê de Contingência vinculado ao Plano de São Paulo. As medidas são adotadas para todo o estado, não é só para a capital. A gente tem feito todo esse acompanhamento, participado. Todas as decisões têm sido muito acertadas, né? Então, e todas elas tomadas à luz dos cenários, né? A média móvel de casos a cada 14 dias, as internações de óbitos a cada 7 dias, e é isso que tem direcionado, impulsionado as decisões do Comitê de Contingência do Estado, né? Então, a gente sempre toma as decisões acompanhando esses estudos e esses encaminhamentos, essas orientações. Quer dizer, temos que ficar, volto a dizer, muito atentos para que não haja um novo surto, né, um novo avanço da doença e a gente consiga controlar até que a gente consiga avançar efetivamente no processo de vacinação. Secretário, qual que é o impacto e qual que é a pressão da economia, dos setores da economia tiveram em relação a essa reabertura que começou no momento em que os números ainda eram muito altos? Olha, todos os setores econômicos e o Plano de São Paulo, ele estabelece uma diferença de funcionamento dos vários setores e das várias cadeias produtivas. E todos esse funcionamento, ele está condicionado a protocolos sanitários muito precisos, feitos pelo Estado e também pela vigilância sanitária do município. E sempre tem havido, Marcela, um diálogo com esses setores, né? Também você não pode tomar medidas que não tenham a aderência da sociedade, né? Você tomar medidas que a sociedade não apoie, né? Não incorpore, não vai adiantar nada, né? Por isso que esse diálogo é sempre muito importante e ele tem sido estabelecido não só aqui pelo município, mas também pelo governo do Estado. O que pode ser feito, secretário, para evitar que cheguemos a essa terceira onda? Olha, primeiro, eu acho que a gente continua enfrentando, né, uma irresponsabilidade de segmentos da sociedade que insistem em se aglomerar em festas e clandestinas em toda a cidade. Nós já fechamos mais de 750 desse tipo de balada, de festa, né? Pessoas que se contaminam, vão lá sem máscara, se contaminam, vão para casa, contaminam a família e é a família que depois que vem ser internada e vai a óbito, né? Então é muito importante que todas as pessoas tenham muita clareza. A pandemia não passou. É evidente que nós temos problemas, a economia tem que funcionar, as pessoas têm que manter seu emprego, mas nós temos que ter, então, cuidado, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas com muito cuidado, para que a gente não perca o controle da pandemia e a gente não tenha uma elevação de casos que gere internações e óbitos aqui na cidade. Secretário, para a gente ir finalizando, qual que é o impacto que pode ter essa terceira onda? Deve ser mais agressiva do que a segunda, levando em conta as variantes e também o cansaço mesmo da própria população?
Olha, o histórico que nós tivemos, né, do que aconteceu o ano passado e do que aconteceu na chamada segunda onda agora com a variante de Manaus, a P1, no estudo que nós fizemos de prevalência, 70% da população teve exatamente contato com o vírus de Manaus, com a P1, e cerca de 8% com o vírus do Reino Unido, né? E essa segunda onda, você viu, foi muito mais grave do que a primeira, né? E mesmo os nossos profissionais estando mais treinados, já com conhecimento maior da doença, mesmo com a infraestrutura de saúde tendo sido ampliada, aqui na cidade de São Paulo nós abrimos 10 hospitais novos, né? Mesmo assim chegamos a 93% na taxa de ocupação de UTI, né? Quase que todos os leitos que foram criados na cidade em 10 hospitais estavam ocupados, né? Tivemos aqui que socorrer, inclusive, hospitais privados que mandaram pessoas para nós que não tinham convênio para serem internadas, né? Nós não sabemos, isso tudo é desconhecido. A gente vai ter que um pouco analisar à medida que os casos forem acontecendo, as pesquisas forem sendo feitas pelos institutos, pelas universidades, aqui pelo Serviço de Vigilância Sanitária do município. Não conseguimos prever isso ainda. Olhando o cenário do que aconteceu, volto a dizer, em outros países, na primeira e segunda onda, que também se repetiu agora, né, é bem provável que a gente venha a enfrentar essa situação. Então, o mais importante é conscientizar as pessoas, preparar o serviço de saúde sempre, para que a gente consiga tratar todas as pessoas que precisarem de tratamento. Vacina e se cuidar são os segredos, né, secretária? Muito obrigado por conversar conosco aqui no Live. O senhor é sempre muito bem-vindo. Volte mais. Obrigado, Daniel. Obrigado, Marcelo.